coisas estão intensas. A vida, ela sempre tem seus desafios, né? Eu tive minha primeira experiência de ir para a faculdade de novo de ônibus, o que foi uma experiência. Essa foi uma experiência de verdade. Quando eu decidi que eu ia sair da casa da minha mãe, foi porque eu tava pegando ônibus lotado, padrão, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã a aula, eu saí de casa às 5 e pouca. E aí eu carregava uma bolsa muito pesada, cheia de coisas, e era horrível porque eu sou grande e eu tinha que pegar ônibus lotado com uma bolsa grande. Então assim, era horrível pra mim e pra todo mundo que estava perto de mim. Eu sou abusado, né? Eu não perco ônibus, então me enfio em ônibus, é terrível. E aí eu tive muitas experiências terríveis que eu não quero falar sobre. Às vezes eu acho que eu pareço mesquinho quando eu falo sobre a minha experiência de ônibus, por isso que eu não falo sobre elas. É, mas eu acho que foram motivadores o suficiente para eu sair da casa da minha mãe. Então, muito obrigado, ônibus. E eu tive essa experiência de novo. Tô morando de favor com a minha mãe. É uma casa diferente do que a que eu morava antes. Minha mãe mudou de casa. Mas a experiência do ônibus ainda é a experiência do ônibus. Eu entrei dentro do ônibus e tinha uma pessoa. Acho que 2 pontos depois de eu entrar, tinha uma pessoa gritando horrores. Tinha uma avenida, que eu sempre peguei essa avenida pelo corredor expresso. Então meu ônibus não parava nessa avenida. Na hora que eu cheguei nela, eu vi aquela avenida cheia de carros e eu parado nela. Eu fiquei, uau, eu vou demorar para chegar. E ali eu tive a primeira conclusão do meu dia, que eu sabia que ia mudar minha vida dali pra frente de novo. Mas ok, eu cheguei na faculdade depois de muito tempo, depois de um cara gritando por muito tempo palavra no ônibus. Eu tive que pegar um segundo ônibus depois desse e eu fiquei pensando, caramba, eu tava reclamando da vida que eu tava levando morando do lado da faculdade. E apesar de que toda vida vai ter os seus pontos negativos, eu fiquei até envergonhado de ver que eu tava tão reclamando com coisas que não eram tudo isso. E talvez esse seja eu agora, mas pra mim o ônibus é tudo isso sim. Então o objetivo é não morar tão longe da faculdade. Falando nisso, eu finalmente peguei uma casa pra morar, já está definido onde vai ser. Agora eu tenho que terminar os processos de locação. Vai ser uma moradia diferente das que eu morei até hoje. Mas ok, vai ser uma experiência boa. Vou morar com uma pessoa que eu acho maneira, então vai ter algumas experiências boas aí pra frente, eu espero. E é isso. Durante essa semana também eu tive a deliciosa experiência de encontrar uma amiga que foi morar no Rio. E saí com alguns amigos ali nesse meio tempo e a gente viu que nossas vidas são uma loucura. Todo mundo está vivendo coisas muito diferentes. E eu só conseguia pensar em como que eu admiro essa amiga e como ela conquistou coisas maneiras na vida dela. Muitas coisas essas que ela sonhava em ter. E agora ela tem. Então acho isso chique demais. E me tocou um pouco. Me tocou um pouco na questão o que eu quero para minha vida. Nesse sábado eu estava um pouco ansioso, eu recebi algumas mensagens do meu chefe para fazer algumas coisas e eu comecei a namorar muito a ideia de e se eu me demito? O que é bem engraçado, porque eu fiquei pensando assim, se eu queria mesmo me demitir e tal, porque às vezes eu fico pensando se faz sentido sair do trabalho por conta das situações ou se eu quero continuar e só resolver. E eu vi que eu estou dividido. Eu quero mudar algumas coisas do trabalho que eu faço hoje e eu não gostaria tanto assim de sair da empresa que eu tô, apesar de que eu quero começar a trabalhar em outros lugares. Então, eu fiz uma nova proposta para o meu chefe sobre trabalho, com uma mudança de salário, com uma mudança de carga horária, com uma mudança de presença. Então, tipo assim, tudo seria diferente. E pensando sobre essas coisas, eu fiquei assim, é isso. Eu quero trabalhar com outras coisas, eu quero fazer outras coisas da minha vida.
E eu já venho dando meus pulos para ter outras fontes de renda e tudo mais. Só que eu venho sendo muito desafiado pela autenticidade, pelo que você quer fazer de verdade, para aquilo que você quer conquistar de verdade na sua vida. E cara, eu sempre gostei dessa coisa de a marca que alguém consegue deixar nas pessoas. Sempre gostei muito de artistas. Artistas fazem muito isso. Marcar alguém, a história, a vida, sabe? Tipo assim, artistas grandes, tipo uma Lady Gaga da vida, que teve o Copacabana e uma galera vai lá falando que é o melhor dia da vida deles porque eles viram a Lady Gaga. E eu acho isso chique demais. Então, enquanto eu estava no Gaga Cabana, inclusive, eu ficava me perguntando, cara, como será que é a sensação para ela de olhar e ver que todas as pessoas estão aqui por causa dela? Então, assim, talvez hoje o meu rumo seja pensar o que a Lady Gaga está fazendo e o que eu quero fazer igual ela. Qual rumo que eu estou trilhando e quais decisões que eu estou tomando. E o que faz sentido de fato com o que eu estou querendo. Porque eu acho que eu vivi muitas coisas que não fazem sentido com o que eu queria. Acho que voltar para casa da minha mãe me faz perceber que eu estou numa situação que eu não queria. Mas acho que é um lembrete para resolver as situações que são resolvíveis. Até semana que vem.